Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o ataque realizado pelo Irã no último dia 13 de abril ao território israelense, quando então mais de 300 drones e mísseis de diferentes tipos foram lançados pelo Irã contra o Estado de Israel em retaliação ao ataque feito por Israel no dia 2 de abril de 2024 contra a embaixada do Irã localizada em Damasco, capital da Síria. E sendo assim, o governo de Teherã reiteradamente veio anunciando após esses ataques feitos por Israel à embaixada do Irã na Síria que iria retaliar Israel. Então, estava sendo esperado para qualquer momento a retaliação, assim como foi feita no dia de ontem. Essa aula está sendo gravada no dia 14 de abril, domingo de 2024. Portanto, moçada, o objetivo central dessa aula é falar um pouco desse conflito entre Israel e Irã, abordando a sua origem histórica e também alguns fatores que nas últimas décadas contribuíram para acirrar as tensões entre Israel e Irã e culminando com esse ataque do Irã, que foi o primeiro ataque direto feito pelo Irã ao Estado de Israel. Não sabemos até o momento a que ponto Israel irá retaliar esse ataque, quando irá fazer isso, onde irá fazer isso, mas no meu entendimento, com certeza, acredito que Israel irá retaliar e nós poderemos ter uma escalada do conflito lá no Oriente Médio e a escalada desse conflito acabar gerando a sua internacionalização e criando um ambiente favorável para o início da Terceira Guerra Mundial, o que não é desejado por nenhum de nós, nenhum governo, porque nós sabemos quais serão os efeitos de uma guerra mundial, sobretudo caso haja o envolvimento de potências nucleares. Lembrando que Israel é uma potência nuclear, dispõe de armas nucleares, apesar do seu governo não reconhecer esse fato. Há uma estimativa de que, no mínimo, Israel tenha de 90 a 200 ogivas nucleares em seu arsenal e alguns analistas chegam a falar em 400 ogivas nucleares. E com certeza, se a segurança do povo de Israel estiver em risco, infelizmente, Israel utilizará essas armas de destruição em massa para garantir a segurança do Estado de Israel. Essa aula não tem conotação política, ideológica e nem é a favor de A ou B. Ou seja, é uma análise do conflito sem, vamos dizer assim, ligação direta ou alguma coisa que leve à aproximação de um país ou de outro. Na verdade, é uma aula isenta de posicionamento político individual meu, apenas voltando-se para abordar a questão do conflito. Espero que vocês entendam isso. Aqui nós temos os dois principais personagens desse conflito envolvendo Israel e Irã. Aqui o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e aqui nós temos
o Ayatollah Khamenei, que é a principal liderança religiosa do Irã. Na verdade, o presidente do Irã, ele é um fantoche, ele não manda nada. Quem manda no Irã é o clero religioso, e o presidente eleito no Irã nada mais é do que um testa de ferro dos interesses do clero religioso, que é formado por um conselho de ayatolás, que na verdade representa a reunião dos mais importantes líderes muçulmanos da seita xiita. Lembrando que a religião islâmica é subdividida, assim como a religião cristã, e os dois grupos majoritários são os xiitas e os sunitas. No caso do Irã, o país é quase que totalmente xiita, ou seja, os xiitas correspondem a quase 100% da população iraniana. Professor, como começou essas hostilidades entre Israel e Irã? O início de tudo está aqui, na Revolução Fundamentalista Islâmica Iraniana, ocorrida em 1979, quando então o monarca Shah Reza Pahlavi foi deposto do governo e foi para o exílio, onde lá morreu. O Ayatollah Khomeini, que vivia na época em que a revolução conseguiu derrubar o governo do o governo do monarca Shah Reza Pahlavi, o Khomeini, na verdade, ele vivia na França, e após a derrubada do monarca Reza Pahlavi, ele voltou para o Irã e uma multidão foi recebê-lo em Teherã, a capital desse país. Então aqui nós temos uma manifestação em que milhões de iranianos foram às ruas saudar a chegada do Ayatollah Khomeini, que hoje já não está entre nós, já morreu. E sendo assim, a partir desse momento, o Irã passou a ter um governo teocrático, ou seja, na verdade, o Irã passou a ser um país fundamentalista islâmico e governado pelo clero religioso. Como eu disse, tem um presidente que é testa de ferro, mas quem manda é o clero religioso. E o Irã, ele é governado de acordo com a Sharia, que é um conjunto de leis contidas no Corão ou Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Então, a partir do momento em que o Irã se torna um país fundamentalista islâmico, ele vai romper relações com Israel. Que fique bem claro o seguinte: o monarca Shah Reza Pahlavi, ele não aceitou a partilha do Irã, a partilha da Palestina, proposta em 1947 lá na ONU, que fique bem claro. Mas, de certa forma, o Irã foi o segundo país a reconhecer a existência do Estado de Israel após o Egito, ou seja, o segundo país árabe a reconhecer a existência de Israel após o Egito. E esse reconhecimento ocorreu pouco tempo antes da eclosão da Revolução Fundamentalista Islâmica em 1979. Então, a partir desse momento, o que aconteceu? O Irã ele vai romper relações diplomáticas com Israel, e o clero religioso, e eu me lembro muitas vezes o Ayatollah Khomeini se referindo a Israel como o pequeno Satanás do Oriente Médio. E o discurso fundamentalista islâmico das lideranças iranianas, de lá para cá, vem pregando a destruição do Estado de Israel. Então, nós temos que entender o seguinte: a partir do momento em que um país ele passa a ter um governo fundamentalista islâmico, cuja a liderança ou suas lideranças pregam a destruição do Estado de Israel, não cabe a Israel se preparar
para um eventual ataque dessa nação, desse país que prega a sua destruição. Então, a partir daí, Israel ele vai traçar um projeto, um programa de segurança para garantir não só a integridade física do território israelense, como também se defender e atacar eventuais inimigos que coloquem em risco a existência do Estado de Israel. Então é muito importante que isso venha a ser colocado em tela para que vocês possam ter o maior entendimento possível sobre essa questão que envolve Israel e Irã. Aqui nós temos, por exemplo, os aliados do Irã. Então, na verdade, hoje se fala, hoje não, já há algum tempo se fala, na existência do eixo de resistência, que é liderado pelo Irã contra os interesses dos Estados Unidos e seus aliados e, consequentemente, também contra o Estado de Israel. Então, aqui nós temos o Irã, nós temos o Iraque, onde o Irã, inclusive, não só treina como financia grupos extremistas islâmicos xiitas iraquianos, e estes, por diversas vezes, inclusive, já promoveram ataques contra bases americanas na região. Nós temos a Síria, o Irã é um dos principais fornecedores de armas para a Síria, e o governo do Irã apoiou o presidente Bashar al-Assad na guerra civil, que vem se desenrolando até hoje, desde 2011 até hoje. A Síria está mergulhada numa guerra civil, onde nós temos, de um lado, o governo do ditador Bashar al-Assad e, do outro lado, grupos rebeldes que lutam pela deposição do presidente Bashar al-Assad. O apoio do Irã, o apoio da Rússia, por exemplo, foram fundamentais para que o governo do presidente Bashar al-Assad não caísse na Síria. E a Síria é um inimigo histórico do Estado de Israel, que inclusive ocupa parte do território da Síria, as chamadas Colinas de Golã, uma região estratégica que hoje é ocupada pelo Estado de Israel, e de lá tem uma posição estratégica, inclusive, para atacar a capital Damasco com artilharia pesada. Nós temos o Líbano, onde está sediado o Hezbollah, o Partido de Deus, que é um outro grupo fundamentalista islâmico que prega a destruição do Estado de Israel e que é armado pela Síria, pelo Irã e por outros agentes financiadores do mundo árabe ou do mundo islâmico. Nós temos a Palestina, principalmente na região da faixa de Gaza, onde temos ali dois grupos fundamentalistas islâmicos que também são apoiados pelo Irã, o Hamas, que significa resistência islâmica, e a Jihad islâmica, que significa guerra santa. Grupos estes que também pregam a destruição do Estado de Israel e que no momento estão em guerra contra Israel, lembrando que no dia 7 de outubro de 2023, o Hamas e a Jihad islâmica invadiram o território israelense, mataram mais de 1.000 pessoas num ataque terrorista sem precedentes, e isso acabou desencadeando uma retaliação militar de Israel, que invadiu a faixa de Gaza, e essa guerra já custou a vida de mais de 30.000 palestinos. E o conflito está se desenrolando numa escala menor hoje, até mesmo porque a infraestrutura militar do Hamas e da Jihad islâmica foram quase totalmente destruídas pelas forças de segurança de Israel, as IDFs. E aqui nós temos o Iêmen, onde existe o grupo Houthi, e os Houthis, eles também são fundamentalistas islâmicos, apoiados pelo Irã, que fornece não só ajuda econômica, assim como ajuda militar, e esse grupo tomou partido do Hamas e
também da Jihad Islâmica e tentou atacar Israel lançando mísseis de encontro ao Estado de Israel, mas esses mísseis foram interceptados antes de chegar a Israel. E os Houthis têm sido responsáveis pelos ataques que ocorrem aqui no Golfo de Aden, no Mar Vermelho e no Estreito de Bab el-Mandeb, que é um estreito estratégico que liga o Golfo de Aden ao Mar Vermelho, onde nós temos uma das principais rotas comerciais do mundo. Aqui do outro lado nós temos o apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel. Inclusive no dia de ontem o presidente Joe Biden disse que os Estados Unidos apoiariam Israel em todas as ações necessárias para evitar o ataque do Irã e também retaliar o Irã caso o Irã escalasse essa guerra. As Forças Armadas dos Estados Unidos entraram em prontidão. Há informações que aviões de guerra, não só dos Estados Unidos, como também do Reino Unido, ajudaram a Força Aérea de Israel a abater parte dos drones que foram lançados pelo Irã para atacar o Estado de Israel. E sendo assim, esse apoio incondicional não é só dos Estados Unidos, mas nós temos que levar em consideração que os Estados Unidos é o principal aliado de Israel, o principal fornecedor de armas a Israel. Israel ocupa uma posição estratégica no Oriente Médio que é de relevante interesse para os Estados Unidos, e sendo assim, é bem provável que essa ajuda militar norte-americana para Israel aumente mais ainda, com envio de novos aviões, novos caças, mísseis, materiais bélicos necessários para que Israel não só defenda o seu território, caso haja uma escalada desse conflito, assim como também possa retaliar o Irã. Não estou dizendo que o governo norte-americano queira a retaliação de Israel ao Irã. O governo norte-americano, nesse momento, está tentando evitar a escalada do conflito, porque a escalada desse conflito poderá desencadear uma guerra mundial. E isso, claro, que não interessa nenhum dos atores, nenhuma das grandes potências, ainda mais a Rússia, que está envolvida numa guerra contra a Ucrânia. E, sendo assim, a escalada desse conflito não só é ruim sob o ponto de vista da segurança de vários países, assim como também é ruim sob o ponto de vista econômico, porque a tendência é que o preço do barril de petróleo suba, até mesmo porque o Irã é um dos maiores produtores mundiais de petróleo. Do Oriente Médio sai boa parte da produção de petróleo mundial, e a escalada desse conflito poderia fazer com que o preço do barril do petróleo disparasse e isso acabasse afetando economias de vários países do mundo. E ninguém quer que isso aconteça. Quando eu falo ninguém, pessoas que têm uma visão geopolítica mais profunda não quer que isso aconteça, porque isso trará sérios problemas econômicos e sociais, além dos problemas que envolvam a segurança desses países. Aqui nós temos o programa nuclear do Irã, uma ameaça para a segurança de Israel. Nós temos que levar em consideração o seguinte: esse programa nuclear iraniano, na verdade, ele tem início lá em 1956, com a ajuda norte-americana, numa época em que o Irã era aliado dos Estados Unidos. Inclusive, o nome desse programa era Átomos para a Paz, ou seja, os Estados Unidos estavam ajudando a desenvolver o programa nuclear iraniano como forma de dotar o país da energia nuclear para uso pacífico. Porém, após a Revolução Fundamentalista Islâmica de 1979, houve o rompimento das relações entre Estados Unidos e Irã, e os Estados Unidos interromperam a cooperação no desenvolvimento do programa nuclear iraniano. Todavia, na década de 1990, meados da década de 1990, o governo do Irã assina um acordo com o governo da Rússia, e a Rússia passou a transferir determinadas tecnologias
e também ajudar o Irã a desenvolver o seu programa nuclear. Hoje, o Irã ele possui inúmeras instalações nucleares. O Irã já tem usina de enriquecimento de urânio, que, de acordo com as informações da Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã, há poucas semanas atrás, já estava enriquecendo o urânio a 83%. E caso ele alcance o enriquecimento no patamar de 90%, ele já teria condição de produzir bomba atômica, armas nucleares. E o governo de Israel tem reiterado isso há vários anos, que não vai permitir que o Irã detenha armas nucleares, até mesmo porque a retórica do governo iraniano tem sido destruir o Estado de Israel. E a partir do momento em que o Irã desenvolva essa capacidade de produzir armas nucleares, isso poderia gerar a destruição do Estado de Israel. Eu acredito que se o Irã testar uma arma nuclear, imediatamente será atacado. E Israel não vai atacar com armas convencionais. A tendência é que Israel promova um ataque nuclear preventivo contra o Irã, e isso vai deixar um saldo de destruição e milhões de pessoas mortas, e vai conduzir ao Irã a um estado de pobreza, de miséria muito grande, até que ele consiga se recuperar de um ataque em larga escala de Israel, que provavelmente contará com o apoio dos Estados Unidos, caso o Irã venha desenvolver uma bomba atômica. Isso, para mim, é a maior preocupação nesse momento. Então, aqui nós temos, usina nuclear, que já existe no Irã, reator de pesquisas, reator de água pesada, que é importante dentro desse contexto, a usina de enriquecimento de urânio, centro de pesquisas nucleares, mina de urânio, área militar. E essas instalações nucleares do Irã, elas são muito seguras. As instalações estratégicas estão a dezenas de metros de profundidade em terreno rochoso, o que dificulta um ataque, a destruição dessa infraestrutura e dessa capacidade de desenvolvimento do programa nuclear iraniano. Mesmo reconhecendo que hoje existem mísseis com capacidade de perfurar determinada quantidade de metros em rocha, mas como essas instalações foram construídas a grande profundidade, isso seria de fato muito difícil de ser alcançado como objetivo-alvo a destruição completa das instalações nucleares do Irã. Que fique bem claro que o Irã tem todo o direito de desenvolver o seu programa nuclear. O problema, o X da questão, é o Irã produzir armas nucleares e utilizar essas armas nucleares para destruir o Estado de Israel. Então esse é o grande X. Aqui eu estou dizendo, Israel ataca frequentemente instalações militares iranianas na Síria, isso há vários anos. Por quê? O Irã ele enviou membros da Guarda Revolucionária para apoiar o exército sírio na guerra contra os rebeldes que lutavam e ainda lutam para depor o presidente Bashar al-Assad. E em troca o governo sírio deu permissão para que o Irã começasse a instalar bases militares no território sírio. Como o Irã não faz fronteira com Israel, então a presença militar do Irã na Síria constitui uma ameaça muito grande à segurança do Estado de Israel, razão pela qual as IDFs têm atacado com relativa frequência as bases militares que estão sendo construídas pelo governo iraniano em território sírio, de forma a não permitir que o Irã coloque uma força militar no território sírio capaz de ameaçar a segurança do Estado de Israel. Essa aqui é apenas a imagem de uma grande base militar iraniana construída na Síria, que foi destruída pelas IDFs nos últimos anos, Aqui nós temos o ataque de Israel à embaixada do Irã na Síria, foi estopim do ataque iraniano a Israel. Então, se eu não me engano, é a terceira ou quarta aula que eu falo sobre esse tema. Então, na verdade,
eu já estava prevendo anteriormente, tem uma aula minha aí no canal que se chama Tambores de Guerra, Israel versus Irã. Então eu já estava prevendo que a qualquer momento iria ocorrer um conflito direto entre os dois países. E eu posso dizer a vocês que não precisa ser um expert em análise geopolítica militar. Basta você ter o discernimento e o entendimento das posições dos dois governos e os confrontos de natureza ideológica, religiosa, que envolve os interesses não só de Israel, assim como os interesses do Irã. Então, ora, Israel tem atacado frequentemente, não só bases militares, mas áreas onde se encontram importantes membros da Guarda Revolucionária Iraniana, que é a tropa de elite do exército iraniano. E no dia 2 de abril, Israel atacou a embaixada do Irã em Damasco. Atacando a embaixada é como se você estivesse atacando diretamente outro país. Então, na minha concepção, Israel errou ao atacar a embaixada do Irã, porque ao fazer isso, Israel acendeu o estupim do barril de pólvora. Então, não só o Ayatollah Khomeini, mas também como militares de alta patente das forças de segurança do Irã e o próprio presidente do Irã fizeram discursos acalorados dizendo que iriam retaliar o Estado de Israel. E eu, com certeza, também previ que essa retaliação ocorreria no dia de sábado, que é o Shabá, que é o dia sagrado dos judeus. Então, no final do Shabá, seria o momento em que, na minha concepção, esse ataque iria ocorrer como ocorreu. Então, o ataque, na verdade, ele vai ocorrer na madrugada de domingo, que lá em Israel é um dia normal de semana, porque, entre aspas, o domingo é um dia sagrado para nós cristãos e o dia sagrado para os judeus é o sábado. Então, domingo é um dia de semana como outro qualquer lá em Israel. Então, consequentemente, esse ataque foi feito para que os alvos fossem atingidos no período da madrugada e, sendo assim, claro, que era previsível, dentro do aporte tecnológico que existe hoje, não só satélites militares, como radares de longo alcance. Então, assim que foram disparados os drones e começaram a ser disparados os mísseis de cruzeiro e os mísseis balísticos lá no Irã, poucos minutos depois, as IDF já sabiam que o Irã havia iniciado um ataque. Os drones levariam algumas horas para chegar ao Estado de Israel, porque eles são bem mais lentos do que os mísseis de cruzeiro e os mísseis balísticos. E os mísseis balísticos, como têm uma velocidade maior, poderiam atingir o Estado de Israel em menos de 10, 15 minutos. Então, como o governo dos Estados Unidos já tinham alertado o governo de Israel que um ataque do Irã estava para ocorrer a qualquer momento, então isso na sexta-feira já estava sendo vinculado nos meios de comunicações. Claro que as IDFs estavam totalmente preparadas para impedir que esse ataque maciço de drones e mísseis pudesse gerar grande destruição, atingir seus alvos e causar um número enorme de vítimas entre civis e militares. Então, na verdade, esse estupim do barril de pólvora foi aceso no exato momento em que Israel atacou a embaixada do Irã lá em Damasco e causou a morte de 7 pessoas, inclusive 4 grandes comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana, e isso despertou a ira das forças de segurança do Irã, do governo do Irã, dos ayatolás, e era previsível e sabíamos que a qualquer momento haveria a retaliação, assim como aconteceu na madrugada deste domingo lá em Israel e no final da noite aqui no Brasil. Aqui nós temos as imagens, do sistema de defesa aérea de Israel, são 2 imagens em si, destruindo, drones
e não dá para saber se tem mísseis aqui sendo destruídos, mas o sistema de defesa aérea de Israel é um dos melhores do mundo, juntamente com o sistema de defesa aérea dos Estados Unidos. Aliás, os dois países são parceiros no desenvolvimento de tecnologias que possibilitem a interceptação de mísseis, não só de cruzeiro, assim como mísseis balísticos. E drones, né? O drone até é mais fácil de ser abatido, porque sistemas de armas antiaéreas, como metralhadoras com alto índice de disparo, é capaz de destruir os drones em função da sua menor velocidade. Então, após o início desses ataques iranianos, o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocou o Conselho de Guerra, o Gabinete de Guerra, e começaram a discutir uma eventual retaliação ao Irã, que até o momento, essa aula começou a ser gravada às 11 horas da manhã, até o momento ainda eu não li nada a respeito, não vi nada a respeito sobre qual decisão foi tomada pelo Gabinete de Guerra de Israel. É claro que o governo norte-americano está sendo consultado, está agindo para evitar a escalada do conflito, como eu disse, porque não é interesse para ninguém que haja uma escalada desse conflito, porque caso isso venha a acontecer, há uma iminente possibilidade de termos o início da Terceira Guerra Mundial. Aqui nós temos o Iron Dome, que é o domo de ferro, que é um sistema de defesa aérea de Israel com grande eficiência. Na verdade, ele é composto por 3 estruturas. Aqui nós temos o radar, que identifica os foguetes, identifica os drones. Aqui nós temos o centro de controle, que vai analisar as trajetórias dos mísseis, dos foguetes, dos drones e calcular aproximadamente onde eles irão cair e se há necessidade ou não de disparar os mísseis interceptadores. Então, aqui nós temos o caminhão com um conjunto de mísseis interceptadores que tem um índice de eficiência na destruição de foguetes, mísseis e drones de acima de 90%. Não chega a ser 100%, mas acima de 90%, podemos assim dizer que é um nível de eficiência muito grande. E eles costumam deixar passar aqueles foguetes cuja trajetória indica que vai cair num descampado, numa área despovoada, porque você não vai gastar um foguete que custa talvez aí centenas de milhares de dólares para abater um drone cujo custo é muito inferior, ou um foguete cujo custo é inferior. Foguete não é míssil, tá? O foguete ele não tem sistema de teleguiagem. Aqui nós temos o sistema de defesa Arrow 3, foi desenvolvido em conjunto pelo governo de Israel, as indústrias de defesa de Israel e a Boeing. É um míssil de alta eficiência que tem capacidade de destruir os mísseis balísticos lá em cima, na alta camada da atmosfera, impedindo dessa forma que eles ameacem os alvos em terra. Então, esse sistema Arrow 3, que é o aperfeiçoamento do Arrow 2, é um sistema de alta eficiência, de alta precisão, que foi desenvolvido, talvez eu acredito que venha a ser o sistema mais sofisticado de defesa aérea existente no mundo, pelo grau de eficiência. Ele consegue abater praticamente 100% dos alvos que vêm se dirigir, alvos que estão se dirigindo para atacar Israel. Aqui nós temos o sistema de defesa antiaérea Patriot norte-americano, que também conta com a participação da indústria de defesa de Israel. Esse sistema que já foi utilizado na década de 1990, na Segunda Guerra do Golfo, quando Israel destruiu vários mísseis Scud do Iraque, que foram direcionados para o território de Israel. De lá para cá, Israel adquiriu vários sistemas de defesa Patriot,
que também estão sendo utilizados lá na Ucrânia e tem um grau de eficiência enorme, porque esse sistema aqui ele não só destrói mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, esse sistema aqui também ele abate aviões a uma grande distância. Então é um sistema de defesa antiaérea de grande precisão. Eu não coloquei a imagem aqui, mas Israel também está desenvolvendo, está prestes a utilizar no campo de batalha o sistema de defesa antiaérea laser, que é, de acordo com os analistas militares, um dos sistemas mais modernos em desenvolvimento no mundo, que vai ajudar a dar maior segurança ao espaço aéreo de Israel. Vários países do mundo já estão desenvolvendo armas a laser. As grandes potências militares, as grandes potências tecnológicas avançaram muito na tecnologia de desenvolvimento de armas laser. Aqui nós temos a espinha dorsal da Força Aérea de Israel, que é o F-35, que é um caça furtivo de 6ª geração produzido nos Estados Unidos, né? Israel conta com uma grande quantidade, né? São dezenas de caças, não sei se já passou de uma centena, né? Porque as entregas vêm sendo paulatinamente feitas ao governo de Israel. Esse avião dificilmente é detectado por radares em terra, então com certeza seriam utilizados por Israel caso Israel venha desfechar um ataque direto ao Irã. A Força Aérea do Irã, tecnologicamente falando, é muito inferior à Força Aérea de Israel, que além de contar com o F-35, conta com o F-15, conta com o F-16, aperfeiçoados, não são aqueles primeiros aviões que foram utilizados pela Força Aérea dos Estados Unidos. São aviões que receberam novas tecnologias e enquadrando-se entre os aviões mais sofisticados do mundo. A Força Aérea de Israel, tecnologicamente falando, é a Força Aérea mais poderosa de todo o Oriente Médio. E a tendência daqui para frente é eles ampliarem, inclusive há pouco tempo atrás, o governo de Israel encomendou mais 25 F-35, a empresa norte-americana, e sendo assim, Israel conta com uma poderosa força aérea que pode atacar o Irã. Esses aviões têm essa capacidade, já sobrevoaram o território iraniano anos atrás, sem ser notados pelos radares. Eles fizeram isso para testar o sistema de defesa aérea do Irã. Eles não foram detectados, eles fotografaram instalações iranianas, retornaram com toda a segurança a Israel. Aqui nós temos o submarino da classe Delfim, de fabricação alemã, que, de acordo com aquilo que foi pedido pelo governo de Israel na época, eles vieram com lançadores de foguetes, foguetes de cruzeiro e foguetes mísseis, né, de cruzeiro, mísseis balísticos que podem ser lançados, inclusive mísseis com ogiva nuclear. Então, se Israel posicionar no Oceano Índico, né, um submarino desse, a 1.000, vamos dizer assim, 1.000, 2.000 quilômetros da costa iraniana, ele vai poder atacar o Irã de uma posição em que o sistema de defesa do Irã não está esperando, e caso essa guerra sofra uma escalada, Israel venha decidir utilizar armas nucleares, com certeza os submarinos serão utilizados também com esse objetivo. Israel tem mísseis com capacidade de levar ogivas nucleares, os seus aviões, alguns são adaptados a levarem armas nucleares, e assim Israel pode fazer um ataque com armas nucleares ao território iraniano. Aqui nós temos uma geração de mísseis de fabricação israelense, onde o que mais se destaca aqui é o Jericó 3, que é um míssil que tem um alcance de 4.800 quilômetros. Então vocês podem perceber aqui que o Irã está em pleno raio de alcance do Jericó. Esse míssil ele tem condições de levar algumas ogivas nucleares, e sendo assim seria muito difícil para o Irã interceptar esses mísseis Jericó, não só pela velocidade,
mas também por serem mísseis balísticos que são mais difíceis de serem interceptados, até mesmo porque o sistema de defesa aérea do Irã não dispõe de armas tão sofisticadas como o sistema de defesa aérea de Israel. Então aqui tem o Jericó 2, o Jericó 1 não aparece aqui, tem o Lara, tem o Delilah, tem o Gabriel, que também são outros tipos de mísseis, alguns de cruzeiro, esses maiores são mísseis balísticos. Aqui do outro lado temos a geração de mísseis do Irã, né? Inclusive o Irã já tem mísseis com alcance superior a 2.000 quilômetros, razão pela qual o Estado de Israel está ao alcance desses mísseis iranianos. Sobretudo esse aqui, o Segil, né, que é o maior de todos, e o Shahab 3. Então esses mísseis aqui poderiam, e tem outro Shahab 1, que podem atingir tranquilamente o Estado de Israel. Então, na verdade, né, esses mísseis, eles dão ao Irã também o poder de despreender ataques contra o Estado de Israel, mas só que Israel, ao contrário do Irã, tem um sistema de defesa antiaéreo de alta eficiência. Aqui nós temos imagens, né, dois tipos de drones de fabricação iraniana, né? O Irã hoje fabrica vários tipos de drones, alguns até com alcance de 2.000 quilômetros, e esses drones levam explosivos e voam normalmente a uma altitude inferior, apesar de serem, né, drones com velocidade mais lenta, o que facilita a interceptação por caças, a interceptação por terra. A maioria dos drones normalmente são abatidos em voo, não chegam a atingir o alvo. E quando há alguma sequela, pedaços, né, do drone que cai numa área e que pode causar dano material ou até mesmo pode causar vítimas, pessoas sendo feridas e pessoas mortas. Mas a maioria desses drones hoje não constitui ameaça a Israel, porque Israel tem um sistema de defesa aérea de grande eficiência. E a maioria dos drones que foram lançados pelo Irã de encontro a Israel começaram a ser abatidos na Jordânia e na Síria pela Força Aérea dos Estados Unidos e também pela Força Aérea do Israel e também da Força Aérea Jordaniana e do Reino Unido. E aqueles que passaram, né, dribraram os aviões, conseguiram passar, já que foi um enxame de drones, foram abatidos sobre o Estado de Israel. 99% de acordo com as informações da IDF, dos mísseis e drones lançados pelo Irã contra Israel foram abatidos. E dessa forma, os danos a Israel, pelo menos que até o momento chegou a nós pela imprensa, foram mínimos. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro, né? Tem outras aulas falando desse embate entre Israel e Irã no canal Geogênio. Eu vou criar uma playlist agora, daqui a pouco, sobre Irã e Israel para facilitar vocês identificarem esses vídeos, para que melhor entendam. Então, como aconteceu isso, há uma iminente possibilidade do assunto vir ser cobrado em concursos no segundo semestre de 2024 e no início de 2025. Então teremos muitas questões de prova falando dessa questão do Oriente Médio, do conflito no Oriente Médio, não só envolvendo a questão da guerra entre Israel, Hamas, Jihad Islâmica, a guerra entre Israel e o Hezbollah lá no Líbano, assim como também agora a escalada desse conflito com o embate direto entre Israel e o Irã. Então vocês têm que ficar ligados, acompanhar os noticiários, as informações, e caso venha a haver uma outra necessidade, eu gravarei uma outra aula sobre o conflito. Caso venha ocorrer a escalada desse conflito, eu, como cristão, vou torcer para que isso não aconteça, para que pessoas inocentes não venham perder suas vidas. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!